A COP está começando no ritmo de COP, mas com algumas diferenças que são importantes, como o anúncio da declaração de florestas, dos recursos, dos fundos adicionais para as populações indígenas e para essa disputa agora da declaração de metano. Tem coisas que movimentam o que a gente chama os grupos influenciadores da COP, enquanto você está acontecendo o processo de negociação, que é o processo diplomático. Então, a COP começou exatamente pelos grupos de influenciadores, né? E o processo da diplomacia, da negociação, a gente tem pouca permeabilidade hoje para poder saber o que está acontecendo, mas eu tenho conversado com algumas pessoas e tenho um certo ceticismo, tá? De avançar, de ter avanços, embora os governos, aqui o governo do Reino Unido e outros insistam que nós teremos soluções, etc, etc. Bom, vamos acontecer o segmento de negociação chave ano que vem, semana que vem com os ministros, tá? Então essa semana que antecede é uma semana de grande mobilização da sociedade, dos influenciadores, como eu chamo, e portanto, uma semana que configura alguns acordos e algumas novidades de compromissos políticos e financeiros, embora a história dos 100 bilhões anuais, ajuda financeira, não esteja ainda claro no processo, e não acho que vai ficar claro. Tomara que eu esteja errado, mas eu acho que está muito mais para você adicionar recursos em função da progressividade e ambição do que os países desenvolvidos cumprirem o que eles prometeram no passado. Nada diferente do que aconteceu, por exemplo, no protocolo de Kyoto, quando os países desenvolvidos tinham o compromisso de cumprir o protocolo de Kyoto e desembarcaram de Kyoto e criaram um ambiente de divisão, de desconfiança entre os países desenvolvidos e os países desenvolvidos. Aqui tem um forte peso essa divisão, embora o mundo esteja num outro contexto, porque além da agenda de mitigação, tem a agenda de adaptação. As questões dos fenômenos climáticos já estão acontecendo. Os eventos extremos climáticos, segundo o IPCC, já acontecem. Nós já estamos com um anúncio, de uma reversão, de situações irreversíveis, melhor dizendo, em relação à questão climática. Por outro lado, a notícia ontem na mídia era que os compromissos de aumento de ambição que estão na COP podem viabilizar 1,5 grau. Então, ou não 1,5 grau, podem viabilizar abaixo de 2 graus, que é a linguagem de Paris. Isso significa um avanço do início do ano, quando teve a cúpula do presidente Biden, que fez progressos nessa ambição que estava estacionada lá atrás, desde Paris. Então, me parece que tem um engajamento de países, não só na perspectiva que a gente chama de net zero em 2050, mas de aumentar a ambição nessa década-chave, que é a década de 2030, e, portanto, querer trabalhar com desafios econômicos no mundo de fazer essa mudança numa transição para uma economia de baixo carbono. Tá? Então tem um forte componente social, ambiental, com os indígenas, com as florestas, a importância da agenda de uso da terra e da agricultura nesta COP, ela emerge como uma agenda estratégica, particularmente para os países do Sul, onde são um país entre o Brasil, um país essencial nessa equação. A agricultura brasileira, pelos cenários, é responsável pela segurança alimentar de até 1 bilhão de pessoas, então ela tem que dar certo para assegurar a segurança alimentar de 1 bilhão de pessoas. E para dar certo, ela tem que deixar o desmatamento para trás, ela tem que ter um olhar não só para o agronegócio, ela tem que trabalhar a eficiência de recursos naturais, ela tem que ser inclusiva social, ela tem que garantir os direitos das populações tradicionais, dos pequenos produtores, dos indígenas, ou seja, é uma mudança dos quilombolas, é uma mudança muito grande para você lidar com esse mundo que chama hoje, em inglês, Nature Positive Agriculture, essa nova relação da agricultura do homem com a natureza. Tá? Isso significa que o Brasil tem uma responsabilidade muito grande de parar de falar sobre o passado, saber que desmatamento tem que ficar no passado, não é mais desmatamento legal ou ilegal, é desmatamento zero ou desmatamento controlado, zero, como a gente fala, residual, aquilo que é expressivo, e produzir a partir não só das áreas degradadas, produzir a partir dos ativos da agricultura brasileira, com incremento de produtividade, geração de emprego e com redução de conflitos e de desigualdades sociais no campo.
É preciso mudar a renda do produtor. É preciso entender isso e parar de falar só na perspectiva das grandes traders, do agronegócio, etc. O Brasil é um país que tem alternativa por todos os lados. Eu não sei por que insiste em cuidar de apenas uma alternativa. Então o mundo está dizendo que é preciso sim mudar, e mais do que isso, esse tema de land use, de uso da terra como florestal, aí a silvicultura brasileira tem um papel estratégico, ganhou contornos políticos importantes vem ganhar nessa COP contornos políticos. Antigamente era só energia, agora entrou essa agenda forte. O que nos coloca como economias emergentes, como Brasil, Índia, China, um papel de grande responsabilidade, tá? Além de outros países produtores de alimentos, como por exemplo os Estados Unidos, globalmente, né? Então tem aí uma equação importante, que é o que eu chamo está fora dos colchetes de negociação, mas é o mundo real, é o mundo econômico, é o mundo político, é o mundo social. E a presença dos movimentos sociais aqui, na dimensão dessa presença, não só dos brasileiros, mas a presença mundial, mostra que não é só um ativismo, ou não é só a luta para essa manifestação, mostra de fato que a sociedade no mundo se torna, sim, um ator preponderante para influenciar decisões. Não é só dizer tem mudança do clima como era no passado, é dizer da urgência e as decisões precisam ser tomadas hoje. Você precisa trazer o futuro para o presente, você não pode mais postergar, você não pode mais adiar, você não pode usar isso como posições fake, você não pode fazer o que eu chamo de climate populismo, tá? Você não pode usar um populismo climático para ser fake, porque a ciência está dizendo, e nós estamos experimentando, as vulnerabilidades dessa mudança do planeta. Por outro lado, o mundo, essa COP acontece também no contexto de uma pandemia. E, portanto, na nossa sociedade, uma perspectiva de que nós, pela primeira vez, entendemos, pelo menos na minha geração, o que é uma crise global. O mundo parou. E essa crise, ela, independentemente do desastre que foi no Brasil, e é no Brasil, e poderia ter sido muito diferente, mostra que o mundo para. E ela é menor que uma crise climática, ou uma crise disruptiva com a natureza, e uma crise de degradação e poluição e de exclusão social sem precedentes. Porque você está lidando com migrações, você vai lidar com mudanças de qualidade de vida, como é que as pessoas estão se relacionando, etc. Então, é desafiador também, tá? Porque você expõe nessa COP, por exemplo, a desigualdade de vacinas no mundo. Tá? Você realmente expõe isso. E isso é muito sensível. Tá? Muito sensível, porque nós estamos discutindo soluções e parece que não são aplicáveis no curto prazo. Então, essas contradições estão ficando expostas, é quase, vou usar uma expressão delicada, é uma exposição visceral da insuficiência das instituições no mundo para lidar com desafios da humanidade. É como se os governos e as corporações não tivessem a altura das exigências da sociedade, né? E nós temos que mudar. A leitura aqui é o seguinte, tem que mudar. Não adianta ficar com soluções do passado. Podem ter sido soluções vitoriosas no passado, não dialogam com o desafio do futuro. E para mudar precisa ter a sociedade, para entender a diversidade de situações dos países. E num país feito o Brasil, o que acontece na Amazônia não acontece necessariamente na Mata Atlântica, ou no Cerrado, em função dos perfis sociais, dos perfis ambientais e dos perfis econômicos. Então, é um processo onde as necessidades locais contam com benefícios globais, e não mais uma coisa desconectada, que você discute globalmente e depois você vai ver como é que isso acontece no seu país. Não, a sociedade vem para dizer, está apertando aqui, e tem que influenciar como é que você vai decidir globalmente. Isso significa dizer que para as mudanças que nós precisamos, só vão acontecer se a sociedade estiver engajada. Isso significa dizer a importância da democracia, que é uma outra coisa relevante. Países democráticos são países que, na realidade, sabem trabalhar suas ambiguidades, são países que sabem trabalhar, sim, as suas ambições. Países muito autossuficientes apresentam, às vezes, NDCs não concretas, NDCs que são ambições manipuladas. E isso não é suficiente. Tá? Então mostra também a importância da democracia,
tá? Da renovação dos espaços democráticos no mundo e sair do populismo, sair dessas notícias falsas, sair dessa ilusão que chega aqui para trabalhar a imagem sem trabalhar a realidade do país. Então, para o país ter boa imagem junto à comunidade internacional, ele tem que saber trabalhar as suas verdades, as suas realidades, as suas contradições, os seus erros. Erramos. Ou somos omissos nisso, ou não conseguimos resolver o problema. É muito melhor você dizer isso do que você achar que o mundo nos deve coisas. Tem que parar dessa relação dos direitos e também ir para a relação dos deveres. E aí entra o Brasil. O Brasil é um país importante, não só pela sua tradição, mas por deter a Amazônia nessa geopolítica climática. A Amazônia põe o Brasil no mundo, a Amazônia tira o Brasil do mundo. Agora, a Amazônia ela é importante não só pela biodiversidade, mas para a segurança, para a estabilidade climática do planeta. Então, não é que o mundo nos deva. Nós temos que proteger a Amazônia por soberania. Soberania se exerce, se protege. O meio ambiente é um bem público pela Constituição brasileira. O que você está fazendo? Você está degradando a Amazônia, você está entregando a Amazônia. Um ativo econômico, além do mais. Você está degradando isso para o crime, você está entregando isso para o crime, então você não está cuidando. E ao cuidar dessa Amazônia, você está oferecendo para o mundo a estabilidade climática. Então você vai cooperar com o mundo com base na estabilidade climática, e não porque o mundo nos deve o que a gente estoca carbono. Isso é uma leitura equivocada de realinhamento com a contemporaneidade do Brasil. Completamente equivocada. O mundo não discute assim, o mundo discute como que eu sou parceiro. Eu sou seu parceiro porque eu mantenho a estabilidade climática, então eu quero cooperar para ter desenvolvimento sustentável, porque eu tenho 27 milhões de pessoas que precisam de desenvolvimento, é o menor PIB do Brasil, é o menor IDH do Brasil, e eu tenho que respeitar as vozes dessas populações para promover um processo de desenvolvimento sustentável. Isabela, nesse sentido, o que significa aquele debate que eles estão fazendo sobre governança internacional sobre as florestas? Bom, saiu uma declaração, a declaração, na realidade, é uma retomada da importância das florestas nessa equação de estabilidade climática. Melhorou a declaração, consultaram mais, mas, por exemplo, não consultaram os indígenas estão no próprio dinheiro que vem para o indígena. O cara tem que entender como é que esse mecanismo internacional vai dialogar com nossas realidades. Como é que as instituições que cuidam disso no Brasil vão ter acesso aos recursos? Como é que eles vão ter entrega de resultados? Como é que é a transparência? Não tem muita coisa, mas é importante um reconhecimento de que você não tem 1,5 graus sem uma Amazônia protegida. Agora, você também não tem uma Amazônia protegida se o mundo não mudar. Então, tem uma relação simbiótica, política importante. Brasil, dois últimos comentários. O Brasil tem uma grande preocupação aqui com a sua imagem. A imagem não se corrige com fake news. Me parece, também, uma NDC que corrige, na realidade, que foi chamada aqui de Black Friday, tá? Porque você erra em 2020, aumenta o inventário, que o Brasil já tinha o 4º inventário nas mãos, ele poderia ter feito a NDC com base na realidade científica, aumentou o estoque, virou um relatório internacional que o Brasil está com pedalada ambiental nesse relatório internacional, e o Brasil vem aqui e corrige a direção. Ele fala, paramos, reconhecemos, colocamos na direção do mundo, isso é importante de observar, faz declarações sobre net zero em 2050, mas não diz como faz isso, e faz duas coisas inexplicáveis. Uma, corrige meta. Ele não fez uma aritmética, ele corrigiu a meta em função desse novo inventário, para ser a mesma ambição de 2015, é mesmo, não mudou a ambição. Então fala que é 50%, na verdade, se fosse certo seria 51%. Mas não mudou a ambição, não aumentou a ambição. Ele chega com a mesma entrega de gigatonelada que a gente desenhou em 2015. E a segunda coisa que o Brasil faz, ele não estabelece meta para 2025. Então pode sugerir um processo aberto de desmatamento, etc., até 2025. Passa a impressão que está empurrando a conta para frente. E por que faz isso? Porque oferece uma estratégia de redução de desmatamento, explica, linear. Não existe redução de desmatamento com uma progressão linear. Cada 15% eu reduzo. Isso é desconhecer completamente a realidade do desmatamento. Que se fosse assim seria mais fácil, mas não é assim. Então isso provocou uma grande desconfiança, vem provocando uma grande desconfiança nos números que o Brasil traz, tá? E mesmo como é que vai fazer restauração florestal de 15 milhões, 18 milhões,
sem dizer como é que quer, sem dizer absolutamente nada. Há muito mais. Há um lado positivo que o Brasil se alinha politicamente com o que o mundo quer fazer, mas há um lado de muita desconfiança de que o Brasil não apresentou nada de novo e ao apresentar estratégia de redução do desmatamento desconhece, ignorou o que o Brasil fez de reduzir 80%, que não é uma progressão linear. Nós não reduzimos de 15% em 15%. Tá? O aprendizado não é esse. O que mostra a distância do que o governo brasileiro está falando hoje, do que na realidade envolve o desafio de acabar o desmatamento da Amazônia e a inclusão política necessária para lidar com a Amazônia em pé. Os indígenas, a sociedade civil, todos estão aqui sem conhecer nada como é que o Brasil anuncia. Isso mostra a distância de um país que sempre dialogou com a sociedade, a sua democracia, para um país hoje que decide em gabinetes com parte do empresariado sem dialogar com a realidade do país. Então, e sobre a questão da redução das metas de emissão de metano em 30%? Bom, metano é outra... chegou aqui, topou. Qual é a estratégia do Brasil? Você tem metano na parte de gás natural. O Brasil está discutindo concessões para ampliar a participação do gás natural na matriz energética brasileira, para substituir velhos combustíveis fósseis mais pesados. Qual é a estratégia? Como é que a energia vai lidar com isso? Na pecuária, que ninguém sabe como é que ele vai reduzir, inovação tecnológica. Olha, quem financiou o laboratório de monitoramento de emissões da pecuária brasileira foi o nós, sabe, para Embrapa. Tem que entender na Amazônia como é que você lida com mais de 50% da produção de gado na Amazônia no pequeno produtor, que você não tem transparência no controle e na rastreabilidade desse pequeno produtor, que vem do desmatamento, não vem do desmatamento, etc. Então, assim, e o que está fora da Amazônia, né? A pecuária como um todo. A pecuária fora da Amazônia tem outra dimensão. Então, como é que isso chegou? Como é que faz o Brasil topar um acordo como esse, além da questão de resíduos sólidos, que também existe mesmo, que pode ter biogás. Então, assim, me parece muito mais uma postura de topar para melhorar a imagem, estamos juntos, e a conta vem para o próximo governo que terá que colocar isso na realidade e mostrar como é que o Brasil vai fazer isso. Aqui não há capacidade política nem técnica do atual governo brasileiro de dizer como é que se faz. O que eles entregam é retrocesso. Eles não conseguem entregar num contexto de uma transição climática e ter uma governança climática. Eles estão entregando contendo danos. Me parece muito mais uma estratégia de conter danos, tentar melhorar a imagem no curto prazo, sinalizar que o Brasil não vai ser um bloqueador, do que ser um Brasil que tinha nessa agenda um lugar de poder internacional. O Brasil perdeu o poder na agenda internacional, está tentando fazer controle e vai deixar a conta para o próximo governo.